Olá pessoal, bom dia, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus a todos, e que o Senhor venha fazer grandes milagres na tua vida, que o Senhor venha fazer a sua vida a própria bênção. Então, nessa manhã eu gostar de compartilhar com vocês um pouco do que está escrito aqui nessa palavra. Essa aqui é a palavra de Deus, igual todo mundo conhece. Amém, amados? Essa palavra foi a palavra que me resgatou, foi a palavra que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meus amados, eu queria que vocês prestassem bastante atenção para o que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar sobre a nossa imortalidade, nós vamos falar sobre a nossa incorruptibilidade. O que é isso? Incorruptibilidade é um corpo que não se corrompe mais, ou seja, nós vamos ganhar um novo corpo que não vai se corromper mais, que não vai pecar, embora vai ter sentimentos. Eu acho que sentimentos vai ter, mas vai ser um corpo incorruptível, mas não vai ser mais um corpo que peca, que sente dor. Amém, amados? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, você que tem Bíblia aí na sua casa, que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. E eu peço também que você se inscreva aqui no meu canal e ative a notificação todas, para que toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube notifique você para você assistir esse novo vídeo, tá bom? Deixe seu joinha aí, seu gostei também, para fortalecer o canal. Não é para minha glória, é para a glória de Deus. Se você fizer isso, você é uma pessoa que está sendo uma ferramenta de Deus para incentivar outras pessoas a buscarem a sua salvação, a salvação das suas almas. Amém, amados? Não estou aqui para fazer mídia, não estou aqui para fazer sucesso. Eu estou aqui por causa da palavra que me resgatou. Eu estou aqui a mandado do Pai, Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Por isso eu gostaria de compartilhar aqui com você, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Olha só o que diz aqui. Vamos ter paciência. Vamos ler devagarzinho, mastigar devagarzinho a palavra de Deus. Vamos mastigar devagarzinho. A palavra de Deus é o pão da vida, então nós temos que comer devagarzinho, que é para a gente entender e ela seja um alimento espiritual correto para a nossa mente e todo o nosso corpo, tá bom, meus amados? Diz assim, no 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então aqui está falando de quê? Aqui está falando do nosso corpo. E isto que é mortal, olha só, mortal corpo, se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte, o quê? Na vitória. Então, quando Jesus habitou em um corpo e veio seu ministério, o ministério de Jesus, você pode ver que Jesus passou por várias fases, né? Cresceu normalmente, foi criança, foi crescendo, e quando chegou aos seus 30 anos, ele foi batizado, né, por João Batista, e aí então iniciou-se o seu ministério. Para nós entendermos que Jesus ele veio com um propósito, de nos trazer o quê? De ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha, para ser sacrificado no nosso lugar, para remissão, para perdão de pecados. Ou seja, o plano de Deus foi esse, nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seja, ele saiu da glória
abandonou o seu lar, veio, habitou em um corpo, se fez carne, suportou todas as nossas dores, para que eu e você hoje tenham uma oportunidade de salvação. Então, por isso que é importante a gente raciocinar, pensar. Não deixe essa oportunidade passar na sua frente sem você abraçá-la. Aceite Jesus. Se entregue a sua vida para Jesus. Não importa onde você está. Você está na sua casa, se você está no trabalho. Quando você chega na sua casa, você se ajoelhe, ore, peça a Deus a direção e Ele vai te mostrar a direção. Não, mas não sei o que, eu não tenho uma igreja para me congregar, eu não tenho um ministério, eu ainda não me converti. Pois se converta, meu irmão e minha irmã. Não importa onde você esteja, se ajoelha aí na sua casa mesmo, fale com Deus, abra sua boca, fale com Deus aí onde você está, no seu quarto. Jesus mesmo disse: quando orares, entra para o teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai que está no secreto. Então você não precisa, não estou dizendo que você não precise congregar em uma igreja, mas se você não tiver uma denominação, um lugar para você congregar, você pode orar na sua casa, pedir força na sua casa. Eu fui uma das pessoas que eu comecei a orar mais em casa. Eu ia sim na igreja, mas eu comecei a buscar a Deus na minha própria casa, porque eu sentia que eu precisava de Deus. Eu sentia que eu necessitava do Senhor Jesus salvar a minha alma, salvar a minha vida. Então busque aí na sua casa mesmo, só você e Deus. Amém, amados? No final desse vídeo eu vou fazer uma oração e você pode orar juntamente comigo. Então, vamos continuar lendo para a gente ter uma noção. Diz assim o 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então aqui é uma pergunta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quer dizer, onde está, ó morte, o teu poder? Onde está o teu aguilhão? Aguilhão é o pecado, porque o pecado gera morte. Então pecado e morte nós podemos dizer que são um só. Porque se eu trabalho o mês todinho para ganhar o meu sustento, se eu não trabalhar o mês todinho, não ganhar aquele dinheiro para ter o meu sustento, claro que eu vou morrer de fome, né? Então, aqui a Bíblia está dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o teu poder agora, morte? Onde está o inferno, a tua vitória? Então quer dizer que se Jesus não tivesse, se o plano de Deus não tivesse estabelecido para nos salvar, porque o inferno não foi feito para pessoas, foi feito para Satanás e seus anjos. Mas se Deus não tivesse com a sua misericórdia infinita de ter essa ideia, de ter esse plano de salvação, de sacrificar o seu próprio filho para nos salvar, nós estaríamos perdidos, nós já estávamos condenados à maldição eterna. Amém, amados? O aguilhão da morte é o quê? O pecado. E a força do pecado é a lei. Então nós não vivemos mais na lei. Mas não é que a gente não vive mais na lei que você não deve priorizar os mandamentos de Deus. É porque tem muita gente, não precisa mais dessa coisa de ser crente, não precisa mais de ir para a igreja, porque nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos no tempo da graça, que não temos mais no tempo da lei. Não caia nessa, mesmo. Não caia nessa, porque Jesus mesmo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, de maneira nenhuma verá o reino de Deus. Então não dê ouvido a essas pessoas com os falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Você precisa sim se arrepender, sim. Deus não deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, mas só crer não basta. Você tem que obedecer a Deus. Você tem que renunciar. Entendeu? Você tem que se entregar à sua vida, porque Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher a vida ou a morte. Então você tem que escolher, você tem que se decidir. Amém, amados? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória?
Quer dizer que Jesus ele venceu tanto a morte, como venceu também o inferno. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então quer dizer que não, a força do pecado é a lei, então nós não estamos mais na lei. Nós estamos na graça. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele nos deu a vitória, ele já nos entregou a vitória através do seu Filho Jesus Cristo. Então tem muita gente que deixa essa oportunidade passar. Pensa que viver de qualquer jeito, no final Deus vai salvar todo mundo. Não é bem assim. Você tem que ter uma vida de renúncia, você tem que ter uma vida com Deus para você ser salvo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão ao Senhor. Então, você está sendo uma pessoa convidada a fazer parte. Quando você se entrega para Jesus, quando você faz parte da família de Jesus, você já é um servo, você já é um candidato a pregar o evangelho. Você é uma criatura de Deus agora. Você tem que passar o que você recebeu, igual eu estou fazendo aqui. Você tem que passar o que você aprendeu com o Espírito Santo para outras pessoas que não conheceram Jesus ainda. Eu estou aqui porque uma pessoa veio e pregou o evangelho para mim, igual eu estou fazendo para você. Você vai, recebe essa palavra e prega para outra pessoa. E assim o evangelho de Deus vai sendo espalhado por todo o mundo. Amém, amados? E o seu trabalho não será em vão. Quer dizer que você vai ter uma recompensa com Deus. Além da sua salvação, Deus te dará um galardão no céu. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, eu creio que deu para vocês entenderem, meus amados irmãos. Então, eu quero que você coloque a mão no seu coração e ore junto comigo aqui. Querido Deus e Pai, Pai de todas as coisas, Senhor, o Senhor Deus, criaste tudo, meu Deus. Criou os céus, criou a terra, os animais, as plantas, as hortaliças, as sementes para o nosso alimento, meu Deus. Senhor Deus, e nós sabemos também que o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, meu Pai. Por isso te pedimos força, meu Deus, para continuarmos lutando, pregando a tua palavra, meu Pai. E que essas pessoas, meu Deus, que está desesperada, meu Deus, essa pessoa que não sabe mais o que fazer, essa pessoa que pensa que não tem mais saída, o Senhor Deus diz a essa pessoa que tem jeito sim. O Senhor Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te prometi. Então essa terra é a estrada da vida, é a estrada que o Senhor Jesus te dará. Então não desanime, não fracasse, não dê ouvidos à voz do inimigo. Siga Jesus, siga a voz de Deus. Então, meu amado e minha amada, você que ainda não se entregou a Jesus, se entregue.